Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thomas, eu sou professor de vocês aqui para o curso de Análise de Processos Físico-Químicos e hoje na aula a gente vai falar um pouquinho sobre concentração de soluções, né, definição de cada um dos tipos de concentração e como que a gente faz para converter um tipo de concentração em outra, né? A gente vai fazer a dedução de alguns cálculos a fim de esclarecer algumas dúvidas, né? Não apenas simplesmente mostrar os valores, ok? Eh, então, uma rápida introdução sobre o assunto, né? Então, concentração de soluções. Ahn, Nós temos basicamente três tipos de soluções, né? Soluções gasosas, líquidas e sólidas, mas a relação entre o soluto e o solvente ela são várias também. Né? Então você pode ter soluções sólidas com o soluto sólido, né? E o solvente no sólido, líquido sólido, gasoso sólido e assim por diante. Então alguns exemplos que vale a pena a gente mencionar por exemplo, ah, para o caso de sólido-sólido, ligas metálicas na maioria das vezes, né? O ferro é um metal interessante, mas ele sofre de alguns problemas, né? Ele não é muito duro, né? E ele também tem uma oxidação que é considerada indesejável, né? Ele se oxida muito facilmente. Então a gente procura fazer ligas desse metal com outros metais e outros materiais, como por exemplo o carbono, que é um não metal, para formar o aço, que é uma liga metálica com muito mais propriedades muito mais interessantes industrialmente falando. Nós temos soluções sólidas que são do tipo sólido líquido, que a gente pode dar o exemplo aqui, mercúrio em cobre. No processo de fabricação do hidróxido de sódio, pelo processo atual da Unipar Solvay, a gente faz uma amálgama de sódio, né? A gente faz a hidrólise do cloreto de sódio e a gente faz uma amálgama onde o próprio mercúrio ele funciona como cátodo, né? E aí acaba que os átomos de sódio eles acabam se misturando ao mercúrio e depois eles são posteriormente separados numa câmara de grafite. Tá? Outros exemplos que nós temos, gasoso no sólido, a gente tem quando o hidrogênio está disperso, né, está dissolvido no níquel e assim por diante. Tá? Nas soluções sólidas líquidas, a gente tem o mais comum de todos, né, água e sal, água e açúcar. Tá? Líquido são quando tanto o soluto quanto o solvente estão no estado líquido. Então, o exemplo mais atual que a gente tem hoje nesses tempos é o álcool 70%, que é basicamente uma solução de álcool em água. E no caso de uma solução líquida onde o soluto é gasoso, todos e qualquer bebidas efervescentes, né, todas as bebidas efervescentes, desculpem, vão apresentar CO2 dissolvido no meio e isso caracteriza como uma solução líquida, onde o soluto é um gás. Tá? E aí, gasoso, nós temos, né, para soluções gasosas com soluto sólido, a gente tem quando o ar ele carrega aquelas finas partículas de poeira, né? Ah, para líquidos em gás, a gente tem a umidade contida no ar atmosférico, né? E gasoso é simplesmente o ar. O ar que nós respiramos, ele não é 100% puro, né? Ele não é somente oxigênio, ele é constituído de grande parte, mais ou menos, assim, aproximado 80% de gás nitrogênio que nós inspiramos, nós só metabolizamos o gás oxigênio, mas aproximadamente 80% do volume de gás dentro dos pulmões nossos é de um gás que a gente não metaboliza, tá? Bom, isso é uma rápida introdução e uma revisão rápida sobre o assunto.
Então vamos para os primeiros tipos de concentração, né? Concentração simples. O que nós temos aqui? Nós temos que concentração é a massa de soluto sobre a massa, o volume total de solução. Então notem aqui, pessoal, por favor, que nós estamos nos referindo é, a estamos nos referindo a só um instante, talvez seja mais fácil fazer assim. Estamos nos referindo, pessoal, aqui, pronto. A M1, notem aqui, pessoal, que M1 não é a massa total. M1 está caracterizado aqui como apenas a massa do soluto, ok? Nós temos diversos tipos de formas, né, de expressar concentração simples. O conceito geral é que sempre vai ser a massa de soluto sobre o volume da solução. E aí o volume total da solução. Tá? Ok? Então está aqui também descrito. E aí, unidades de medida que a gente pode falar de diversas formas, essas unidades. Massa pode variar de grama, miligrama, quilograma, libra, basicamente qualquer unidade de massa, onças, toneladas. O volume pode ser descrito em qualquer unidade de volume, pode ser ml, pode ser litro, metro cúbico, galão, pé cúbico, pode ser quilômetro cúbico, pode ser qualquer unidade de volume, tá? E tem uma nota aqui que diz que ela é a mais eclética porque você vai encontrar essa concentração nas mais diversas unidades, né? Porque existem infinitas combinações, ok? Dando sequência, concentração molar de suma importância para o químico, tá? Para o químico, às vezes falar que uma solução ela é, por exemplo, 5 gramas por litro, às vezes isso não traz para o químico a informação necessária. A gente precisa saber, por exemplo, a quantidade de matérias. E a gente geralmente tem que aliar essa informação junto à quantidade estequiométrica que uma reação vai ocorrer em relação aos seus reagentes. Então, essa fórmula já é um pouco mais rígida, né? E quando nós falamos em molaridade, a gente fala em concentração molar. O que é concentração molar? É o número de mols contidos em um determinado volume, tá? Um volume de solução. E quando a gente fala em molaridade, nós obrigatoriamente estamos falando apenas em mols por litro. Agora, você pode falar em micromolar, nanomolar, você pode falar em subdivisões de molaridade, sim, é verdade, mas molaridade ela é apenas mol por litro, tá? Mols de soluto por litro de solução, ok? Então, dando sequência, concentração normal ou normalidade, ela é muito parecida com a fórmula da molaridade, vejam vocês, apenas que existem um x aqui, né? Esse x é referente ao equivalente grama que aquela substância vai ter, tá? E temos uma regrinha bem simples aqui descrita, né? O equivalente do composto para ácidos é o número de hidrogênios ionizáveis. Então vamos dar um exemplo rápido aqui, por exemplo, para o ácido clorídrico, nós temos que a dissociação dele vai formar um, um hidrogênio positivo e um cloreto negativo, né, separados, solvatados no meio. E, portanto, para o ácido clorídrico, o X valeria 1, porque eu tenho um hidrogênio liberado. Para o ácido, por exemplo, sulfúrico, o ácido sulfúrico é um ácido que se dissocia e liberam dois hidrogênios e um íon de sulfato. Então, para o ácido sulfúrico, esse X vale 2. Pessoal, o pensamento é análogo para todas as outras situações, ok? O ácido fosfórico libera 3, então X seria 3 e assim por diante. Para bases, pessoal,
pensamento também é análogo e a gente vai fazer a contagem do número de hidroxilas liberadas no meio aquoso, né? Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, ele é um hidróxido que libera apenas uma única hidroxila, então o X do hidróxido de sódio valeria 1. Tá? Para o hidróxido de cálcio, por exemplo, que tem duas hidroxilas liberadas, o X seria 2. Tá? Então, o 2 é referente ao número de hidroxilas liberadas, tá? Está diretamente relacionado. Para sais, pessoal, é o produto das valências do cátion e do ânion. Então, se nós pegarmos um sal aqui um pouco mais complexo, né? Por exemplo, um sal que é importante para a área de ambiente, né? Meio ambiente, a área ambiental, sulfato de alumínio, ele tem na dissociação dele a formação de 2 alumínios mais 3, mais 3 íons de sulfato. Tá? Por que eu falo para a gente multiplicar as valências do cátion e do ânion? Que é para você não ocorrer de você acabar tendo o falso cognato de multiplicar pelos números de um ânion, por exemplo, como o caso do sulfato. Ok? Então, multiplica-se apenas as valências. Então, 3 vezes 2, nesse caso, então, 3 vezes 2 é 6. Tá? Então, para o sulfato de alumínio, X valeria 6. Ok? A massa molar continua sendo gramas por mol e o volume também tem que ser dado em litros. Seguindo adiante, outro tipo de concentração que é extremamente importante comercialmente falando é o título ou pureza. Tá? Então, nas vendas técnicas que as empresas fazem entre elas, é muito comum você mencionar o tipo do produto, às vezes a gente dá um nome comercial, por exemplo, o hidróxido de sódio, ele também é vendido em muitos lugares como soda cáustica, né? Ele é descrito como soda cáustica. E aí é comum que depois do nome a gente fale uma porcentagem. Por exemplo, vou comprar soda cáustica 10%. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a gente está falando que a gente vai comprar uma solução de hidróxido de sódio onde na massa total do que eu estou comprando eu vou ter 10% de massa do meu soluto. Então, o título, a pureza, é uma relação entre massa do soluto e a massa total do meu composto, ok? Ah, a forma, né, a fórmula que a gente tem é M1 sobre M2, aqui está vezes, né? Até peço desculpas porque é mais. M1 mais M2, tá? M1 dividido por M1 mais M2. E a letra que a gente usa é a letra grega tal. Tá? Tudo bem? Então, toda vez que vocês verem o tal escrito, vocês podem entender que estamos falando de título e pureza. Tá? Um outro fato é que, como eu mencionei, nós estamos falando de pureza e é normal a gente falar em porcentagem, mas alguns procedimentos aí que a gente pode ter, né, de cálculo, eles vão pedir que a gente use a pureza no seu estado fracionário. E o estado fracionário, pessoal, é esta fórmula aqui, ó. Deste lado, desta maneira, o título ela vai variar sempre, ele estará sempre entre 0, tá? Desculpem, 0 e 1. Ele sempre vai estar entre 0 e 1, enquanto que se nós falarmos em porcentagem, o título estará em 0%, entre 0% e 100%. Tá? Eu acabei de perceber que eu cometi um engano aqui. Eu troquei a ordem das aqui entre 0 e 1. E o título em porcentagem ele vai estar entre 0%
e 100%. Ok? Uh, bom, é um valor adimensional. Por quê? Notem que nós temos massa dividindo massa, né? Ainda que seja a massa do soluto mais a massa do solvente, o final, né, o cálculo final, ele vai acabar sendo uma quantidade de massa dividido por uma outra quantidade de massa. O que faz com que esse valor de título ele não possua dimensão, tá? Agora, isso normalmente posso ter valores que sejam adimensionais, mas que eles possuam uma relação de massas diferentes. Então é comum, por exemplo, você ver, principalmente na área farmacêutica, medicamentos dizendo eu tenho 300 miligramas de princípio ativo sobre cada grama de comprimido. Tá? Ainda estamos falando de massa sobre massa, mas aí nós estamos especificando unidades de medidas diferentes. É um sistema adimensional, né? Massa dividido por massa não tem nenhum significado outro, né? É um número, deveria ser um número puro, mas quando nós usamos unidades de medidas diferentes no numerador e no denominador, é comum a gente deixar mencionado. Se caso nós usássemos unidades de medidas equivalentes em cima e embaixo, como por exemplo gramas dividido por gramas, o título é apenas um número, que é uma razão, ok? Tá? Então, pode-se usar gramas, quilogramas, miligramas, libras, onças, qualquer tipo de unidade de medida, tanto no denominador quanto no numerador. Tá? Seguindo em frente, a concentração que nós vamos estudar é de molalidade. Vejam, não confundam com molaridade, que nós já vimos. Molalidade é o número de mols de soluto dividido pela massa do solvente. Pessoal, por favor, notem, massa do solvente. Não estamos nos referindo à massa da solução, tá? Massa apenas do solvente, ok? Vocês vão usar muito esse tipo de concentração quando forem estudar propriedades coligativas, ok? E aí não tem muito segredo, né? A gente continua. Unidade que a gente coloca é W, né? Que basicamente é um M de ponta para cabeça. O que nós temos? M1 sobre massa molar é número de mols, então temos mols sobre a massa de quilogramas de solvente, ok? E apenas porque a gente precisa fazer essa diferenciação, gente, densidade ou massa específica, né? Notem como a fórmula ela pode parecer com a fórmula da concentração. Tá? A concentração é concentração igual M1 sobre V. Notem como é parecido, mas é diferente, ok? O M que trata aqui a fórmula da densidade é a massa total que um corpo ocupa. Notem, nós não estamos mais falando da massa do soluto, da massa do solvente, eu estou falando da massa total. Se estamos falando de uma solução, a densidade de uma solução, eu estou me referindo à massa total do sistema, que é soluto e reagente, ok? É diferente, então, apesar da fórmula ser parecida, são coisas diferentes, ok? Então, para o caso, nossa letra grega aqui que nós usamos para discriminar a densidade é ρ, tá? Fala-se, leia-se ρ, né? E a gente descreve como a razão de uma massa em o volume que ela ocupa, tá? Ou melhor dizendo, o volume que uma massa de um corpo ocupa, tá? Extremamente importante, é uma das propriedades físicas mais úteis para o químico, talvez, porque a densidade é uma propriedade de substâncias puras. Então nós temos alguns casos na história, né? Um famoso cientista grego que descobriu que a coroa do rei não era a coroa de ouro puro como o Ourives havia alegado, e foi um cientista que determinou que a massa que aquela coroa estava deslocando não era proporcional à massa o peso que uma substância pura de ouro deveria deslocar.
né? E com isso ele detectou que aquela coroa de ouro ela não era pura e mandou executar o ourives, né? O artesão que tinha feito aquela coroa, tá? Unidades de medida, é muito comum a gente ver gramas por ml, né? Gramas por centímetro cúbico, que é exatamente a mesma coisa, tá? O mesmo valor numérico. Quilogramas por metro cúbico também é uma outra unidade de medida que industrialmente ela se faz muito necessária, tá? Uh, Porém, pessoal, vejam, para nossos estudos que virão a seguir agora, como eu vou transformar as unidades de medida de concentração uma na outra, toda vez que nós falarmos no título, na pureza, vocês vão ver que a gente vai precisar usar a densidade, tá? E para usar a densidade, pessoal, é obrigatório, vejam, eu estou falando que é obrigatório que a unidade da densidade seja usada é de gramas por litro, ok? Vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Mas toda vez que entrar o cálculo da densidade junto ao cálculo de transformação de unidades de medida de concentração, nós vamos trabalhar com a densidade em gramas por litro. Tá? Aí, se a unidade de medida que vocês tiverem em mãos de um exercício ou de uma situação real, elas forem outras unidades, por exemplo, gramas por ml ou quilogramas por metro cúbico, vocês precisarão transformar as unidades de medida, ok? Transformar para gramas por litro, tá? Muito bem. Então, pessoal, para quem tiver com, sei lá, preguiça, eu já deixei pronto aqui todas as fórmulas de todas as conversões possíveis e imagináveis. Eu vou deduzir algumas, tá? Algumas mais importantes que a gente precisa saber, que a gente precisa ter. Então, aqui de cima para baixo, né? Como que a gente faz a conversão da concentração simples para molaridade e vice-versa? Temos aqui as fórmulas, né? Concentração é igual a molaridade vezes a massa molar, ou se você quiser isolar a molaridade, molaridade vai ser igual a concentração sobre massa molar, ok? Entre concentração e normalidade, concentração simples, temos que concentração vezes massa molar dividido por x, o mesmo x que vocês viram lá na normalidade, né? E normalidade é concentração vezes x sobre massa molar, ok? Concentração simples e título, é aqui que entra, né? Olha só, aqui que entra a densidade, né? Nós vamos deduzir essa fórmula aqui na próxima folha. Concentração é igual a título sobre vezes ρ, e o título pode ser descrito como concentração sobre densidade. Tá? Lembrando, vou escrever sempre a densidade tem que estar na unidade de medida de gramas por litro, ok? E concentração simples para molaridade não é muito comum, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu queria deixar o mais completo possível esse slide. Uh, Concentração vai ser igual a molaridade vezes massa molar vezes a massa do solvente sobre o volume da solução. E a molaridade é igual a concentração vezes o volume da solução dividido pela massa molar vezes a massa do solvente. Ok? Então vamos fazer aquela dedução, pessoal, da concentração, de como que a gente faz a transformação entre concentração simples e título. Ok? Vamos primeiro escrever as duas fórmulas. Tá? Então nós temos aqui o título como sendo M1 sobre M1 mais M2, ok? E a fórmula da concentração é M1 sobre volume, tá? E por que, que a gente precisa da densidade? A gente precisa da densidade, pessoal, por causa deste parâmetro aqui. Ó. Esse parâmetro, M2, é um parâmetro que normalmente o químico não sabe. Por quê? Quando a gente está fazendo uma solução, dificilmente a gente está fazendo a solução sob uma balança. Normalmente a gente está colocando no processo de fabricação de uma solução, nós estamos colocando
o soluto e o solvente já previamente diluído em um becker, transferindo para dentro do balão e depois avolumando, né, quer dizer, acertando o menisco daquele balão com um solvente. Ok? Então, é muito raro a gente medir a massa de solvente que a gente está colocando. Tá? Então, se a gente fosse tentar fazer esse cálculo, a gente deveria conhecer esse parâmetro M2. No entanto, nós não conhecemos. Tá? Porém, olha só que interessante. Eu havia escrito que a densidade ela é a massa do sistema total, né? Então, vou até escrever aqui um M índice T de total, tá? Dividido pelo volume total da solução, ok? E também nós havíamos dito que, bom, o que é a massa total de um sistema numa solução? É apenas a massa do soluto mais a massa do solvente. Então eu posso escrever que a densidade é M1 mais M2 sobre V. Bom, eu posso fazer isso, tá? Eu posso inclusive dizer que a densidade da solução é a soma de todas as massas de todos os solutos mais a massa do solvente. Normalmente na química a gente procura fazer soluções mais puras possíveis, né? Então, normalmente nós estamos falando apenas de um soluto e de um solvente, embora não seja estranho ocorrer casos onde eu vou ter um soluto e dois solventes, dois solutos e dois solventes, ou dois solutos e um solvente, assim por diante. Mas, normalmente, dentro de um laboratório, principalmente laboratórios de análise, nós estamos falando mesmo em apenas um soluto e apenas um solvente. Então, a fórmula que nós temos é essa, tá? M1 mais M2 sobre V. Pessoal, agora a gente vai usar um bocado de aritmética, tá? Então, eu vou fazer aqui com calma, passo a passo, para que ninguém se perca, tudo bem? Então, vamos lá. Então, densidade é M1 mais M2 sobre V, ok? O que eu vou fazer? Eu quero isolar M1 e M2 para poder substituir nesta fórmula aqui. E para isolar M1 e M2 nesta fórmula, eu preciso fazer com que o volume passe para o outro lado. O volume está no denominador, ou seja, está dividindo o conteúdo deste termo da equação, e ele vai passar para o outro lado multiplicando ao invés de dividindo. Tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer passo a passo esse tipo de passagem, tá? Aritmeticamente falando, para vocês entenderem como que isso ocorre. Mas eu acredito que não seja necessário. Mas se for, me procurem. Tá? Então, o volume passa multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar ρ que multiplica V é igual a M1 mais M2. Ok? Muito bem. Então, agora, pessoal, eu já sei quanto que vale M1 mais M2. E eu posso substituir quanto que M1 e M2 valem nesta fórmula aqui. Bom, M1 mais M2 valem exatamente densidade vezes o volume. Tá? Pessoal, densidade é um parâmetro muito fácil de se obter. Existem diversas técnicas para vocês medirem densidade. Tá? Vocês têm diversos tipos de instrumentos também. Ok? Então, por exemplo, você tem piquinômetro, você tem um densímetro, ok? Se você conhecer com precisão o volume do seu balão, você pode preencher o balão até o menisco e pesar a massa do balão, pesar a massa do sistema todo e descontar a massa do balão numa balança e você vai ter exatamente o volume e vai ter a massa daquela substância, tá bom? Então, deixando claro que a densidade é um parâmetro muito fácil, é bom que a gente trabalhe com a densidade. Então, eu vou substituir quanto que M1 e M2 valem aqui, ok? Então, fica como? Eu vou escrever aqui que o título vai ser M1 e no lugar de escrever M1 mais M2, eu vou escrever quem? Quanto que M1 e M2 valem, que é ρ vezes V. Perfeito? Tá? Pessoal, agora está muito simples. Lembra que eu falei para a gente escrever a fórmula aqui da concentração? Olha ela aqui. Ó. O que é a concentração? Massa de soluto, certo? Sobre volume de solução.
E é exatamente isso que nós temos aqui, gente. Eu tenho massa de soluto sobre o volume de solução. Então eu posso reescrever o cálculo da concentração do título, né, desta forma. Ao invés de eu escrever M1 sobre V, M1 sobre V vale C, que é concentração simples. Então o título é igual à concentração simples sobre a densidade, tá bom? Então tá aqui, ó, como queríamos demonstrar. Muito bem, tá? Eu vou deixar depois, caso necessário, também uma outra transformação de unidade de título para molaridade, um vídeo mais velho que eu tenho guardado no canal vai estar na descrição aqui embaixo, caso vocês achem necessário ter. Tá? Então, essas duas transformações, pessoal, que esta que eu fiz agora e a do link do vídeo, talvez sejam as duas transformações mais importantes que tem no universo da química. Tá? Saber transformar título para molaridade ou concentração simples é de suma importância. Tudo bem? Tá? Então, dando sequência nas apresentações, agora, molaridade, né? Vamos converter molaridade. Nós já convertemos molaridade para concentração no slide retrasado. E agora nós vamos ver as fórmulas aqui de molaridade para as outras. Né? Então, molaridade para normalidade é simples. Tá? Molaridade vai ser igual a normalidade sobre x. E para calcular a normalidade, normalidade é molaridade vezes x. Tá? Lembrando, esse x é o mesmo x que nós vimos lá na normalidade. Tudo bem? Molaridade para título, ok? Então é molaridade é igual ρ vezes tal vezes ρ sobre massa molar. E o título ser descrito pode ser escrito como tal é igual a molaridade vezes a massa molar sobre ρ. Um detalhe muito importante, que é uma simplificação que muitos químicos usam, né? Um conceito, na verdade. É muito comum, tá? Quando a gente está trabalhando com soluções muito diluídas, né? 0,01 molar, 0,001 molar, e o solvente é água, galera. Muitas vezes a densidade que vocês vão ler é uma densidade muito próxima de 1. Tá? Quer dizer, a densidade da água pura. Dependendo do instrumento que você estiver medindo, é capaz que o densímetro, por exemplo, nem consiga captar uma mudança da densidade. Isso para soluções muito diluídas, né? Então é comum, muitas vezes, a gente fazer uma simplificação dizendo, olha, minha solução é tão diluída que minha densidade é praticamente 1. Então, vocês podem, nessas situações, às vezes, observarem alguém fazendo o cálculo, como molaridade pode ser simplesmente apenas, o título pode ser descrito apenas como molaridade vezes massa molar sobre 1000 gramas por litro. Tá? Lembrando, estamos falando de densidade para conversão. É obrigatório que nós usemos a unidade da densidade da solução como grama por litro, ok? Tá? E por fim, molaridade para molaridade. Molaridade é a molalidade vezes a massa de solvente dividido pelo volume. E a molalidade é a molaridade vezes o volume dividido pela massa do solvente. Ok? Então, eu acho que vale a pena aqui a gente fazer a dedução da fórmula da normalidade e da molaridade aqui no próximo, tá? Para que vocês tenham um exemplo de como é que é o raciocínio. Então, vejam como a fórmula da molaridade, pessoal, ela é muito semelhante à fórmula da normalidade. Tá? Vejam, ela é muito parecida, ok? Então fica fácil de deduzir. Ora, a molaridade é massa molar, massa do soluto sobre massa molar vezes volume. Olha só como está prontinho aqui, ó, o meu conceito. Então, isto tudo aqui, pessoal, que nós circulamos,
é a molaridade. Então, normalidade de fato é igual massa molar vezes x. Tudo bem? Então, a seguir, nós temos normalidade para título e normalidade para molalidade. Tá? São duas conversões. A normalidade para molalidade não é muito comum de ocorrer, mas eu resolvi ser bem completo e acabei colocando do mesmo jeito. Tá? Nós temos aqui normalidade é igual ao título vezes a densidade vezes x, o mesmo x que a gente usa lá no cálculo da normalidade, sobre massa molar. E o título é igual a normalidade vezes a massa molar sobre x vezes ρ. Ok? E para molalidade, nós temos aqui normalidade é igual molal, né? A molalidade vezes a massa dissolvente vezes x sobre volume da solução. E para transferir o contrário, molalidade é igual a normalidade vezes o volume sobre x vezes a massa do solvente. Tá bom, gente? Não é comum, eu vou ser honesto, eu acho que eu nunca usei esses tipos de transformação, estas daqui, né? Nunca usei na minha vida profissional, mas está aí caso necessário, caso seja você precise. É uma transformação complexa, né? Nós temos muitas variáveis que precisam ser conhecidas. Tá aí, tá? É, Então, vamos fazer, pessoal, essa dedução aqui, ó. A dedução, pessoal, aqui da normalidade para o título, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos já de antemão que a normalidade ela é m1 vezes x sobre massa molar, perdão pelo erro, vezes v. E o título, pessoal, ele pode ser descrito, já vou pegar pronto, tá? Como m1 sobre ρ vezes v. Já estou adiantando as coisas para a gente poder não perder tanto tempo, né? A aula não ficar muito extensa. Ok? Então, vamos fazer, vamos correlacionar ambas as concentrações. Para fazer isso, pessoal, a melhor estratégia que a gente tem é isolar M1 sobre V, ou seja, a concentração. Tá? Isolando M1 sobre V, eu posso escrever da seguinte forma. Vamos isolar aqui. Né? Fica x está no numerador, ele vai para o denominador, tá? Uh, e massa molar está no denominador, vai para o numerador. Então ficará normalidade vezes massa molar sobre x é igual a m1 sobre v. E vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui. Aqui está mais simples, né? Vamos isolar m1 sobre v. Como que ficaria aqui? Ficaríamos com tal, e o ρ, pessoal, que está no denominador, ele vai passar para o numerador do outro lado. Então, ele vai ficar tal vezes ρ é igual a m1 sobre v. Por que é mais fácil fazer assim? Bom, este m1 sobre v, pessoal, é o mesmo que este. Tá? Então, eu posso simplesmente fazer isso. Ó. Normalidade vezes molaridade. Molaridade não, perdão. Massa molar sobre x é exatamente igual a tal vezes ρ. Tá? E aí, gente, é uma questão de aritmética, você isola aquilo que te interessa. Você quer descobrir normalidade, você isola a normalidade, você quer descobrir o título, você isola tal. Ok? No caso aqui, vamos encontrar a normalidade. Então, normalidade, isolando ela, eu vou ter tal vezes ρ. O x que está no denominador passa para o numerador, vezes x, dividido pela massa molar. Ok? Tá aqui, ó, mais uma vez, como queríamos demonstrar. Tá? Pessoal, a última transformação é do título para a molalidade.
Mais uma vez, pessoal, eu não tenho certeza da utilidade desse tipo de conversão, mas enfim, tá aí para a gente se deliciar, né? Título é igual a molalidade vezes massa molar vezes a massa dissolvente, dividido pela densidade vezes o volume, ok? E a molalidade é igual ao título vezes ρ vezes V, que é o volume da solução, sobre massa molar vezes a massa do solvente. Tudo bem, gente? Bom, esse vídeo ficou por aqui. Agora nós teremos exercícios em anexo para serem feitos, né? E postados na aba de tarefas no Microsoft Teams. Exercícios para treinar esses conceitos que nós vimos, ok? Assistam a aula quantas vezes vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me contactar a qualquer momento que eu vou estar online durante o período da aula para tentar ajudar vocês a esclarecer as dúvidas, tá? Esse slide também vai ser enviado para a plataforma para que vocês possam consultar a qualquer momento. Um grande abraço e até mais.